Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e é importante que você clique no sininho lá para receber todas as notificações. Aí você será notificado em todos os vídeos que eu postar, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos e também peça para que os seus amigos façam o mesmo. E aí você nos ajuda nesse trabalho. Também estamos no Facebook e no Instagram. No Facebook eu posto o capítulo por escrito durante a semana. Quem gosta de ler vai lendo a Bíblia comigo e aos domingos a gente faz esse bate-papo sobre o capítulo que eu postei. Também estamos com vídeos curtos de 1 minuto durante toda a semana, todo dia pela manhã eu coloco um vídeo curto e você também tem a oportunidade de nos acompanhar. Como já falamos anteriormente, Jesus ensinava as pessoas contando-lhes histórias em formas de parábola. Mas o que é uma parábola? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia, ou seja, com figuras de linguagem. Quem nos acompanha há algum tempo sabe que quando nós estávamos no livro de Apocalipse, eu falei várias vezes sobre isso, que o judeu gosta de figura de linguagem, muito mais do que nós. Eles entendem melhor dessa forma e Jesus assim o fazia. Ele fazia isso para obrigar o ouvinte a pensar. Entretanto, quem se interessava e buscava maiores explicações, ele dava. E não era só para os discípulos que havia uma explicação maior. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas e ele explicou, conforme está no versículo 10 do 4º capítulo de Marcos. Contudo, os que agiam de maneira indiferente perdiam a oportunidade, o que ainda acontece hoje em dia, não é mesmo? O 4º capítulo do livro de Marcos relata algumas dessas parábolas. Ele começa com a parábola do semeador, que está registrada nos evangelhos sinóticos, que está lá em Mateus 13, versículos 3 ao 9, no próprio livro de Marcos, que nós estamos vendo hoje, do capítulo 4, do versículo 2 ao 9, e em Lucas, capítulo 8, do versículo 5 ao 8. Essa parábola fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. Conta-se a história do homem que saiu a semear. Evidentemente, não havia máquinas para isso, e muitas sementes inevitavelmente caíam em locais como a beira de caminho, e as aves vinham e comiam. Caiu em pedregais, que nasciam rapidamente, mas morriam por falta de raiz. Caíam em espinhos, nasciam, mas ficavam sufocadas e não davam frutos. E aquelas que nasciam em terra fértil e produziam. Jesus aplicou claramente os elementos do cotidiano daquelas pessoas que estavam ouvindo. E ele mesmo explica: o semeador é aquele que leva a palavra. Quem ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves que comem as sementes que caem pelo caminho. É o que acontece hoje, né? As pessoas recebem a palavra, mas não entendem. Aquele que ouve a palavra recebe com alegria, mas pela falta de raiz dura pouco, é como a semente que caiu nas pedras. Também acontece. A pessoa vai na igreja, aceita Jesus como seu Salvador, abraça, é feliz, chora, canta, vai num culto, vai no outro, e depois não vai mais. E ninguém presta atenção. Já aquelas que ouvem a palavra, mas se deixam levar pelas seduções desse mundo, são como a semente que caiu nos espinhos. No entanto, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende a mensagem. É exatamente assim que acontece em todas as igrejas. O que o semeador, que é, na verdade, o evangelista, pode fazer?
cuidar para que as aves não comam as sementes, retirar as pedras e os espinhos do caminho e cultivar aquelas que caíram em bom solo. Aí o trabalho está completo. Entretanto, muitos evangelistas se preocupam apenas em levar uma mensagem. Muitas vezes ela é de uma forma mecânica, automática, e não estão nem aí para quem está ouvindo. Aliás, ele nem sabe quem estava lá. E as pessoas ficam perdidas. A verdadeira função do evangelista é todo esse processo, é cuidar para que a semente seja colocada em um bom lugar. Imediatamente, Jesus fala da parábola da semente. Falou do semeador, agora ele fala da parábola da semente. Essa parábola foi relatada somente no livro de Marcos e mostra o crescimento espiritual que é semelhante ao desenvolvimento de uma planta num processo contínuo e gradual que culmina com a colheita. Quem tem experiência com agricultura sabe do que eu estou falando. Eu trabalhei 37 anos com agricultura e uma das coisas maravilhosas é você ver a semente ser sepultada, germinar, crescer, desenvolver, soltar flores, frutos, esse fruto amadurecer e você colher. É um dos momentos maravilhosos da agricultura. E Jesus fala exatamente sobre isso. E ele fala também sobre o grão de mostarda, que sendo uma pequenina semente, cresce e se torna uma grande planta. Assim é o cristianismo, que começou de uma maneira discreta e tornou-se mundial. Muitos podem dizer assim, mas existiram outros líderes também. Só o fato de existir um calendário antes e depois de Jesus já seria maravilhoso. Não se compara os demais líderes que existiram no mundo perto do poder e a grandiosidade de Jesus Cristo. Após proferir as parábolas, Jesus então resolve ir para o outro lado do mar da Galileia. Eles então pegam um barco e com eles também iam alguns em outros barquinhos, conforme está no versículo 36. O Mar da Galileia trata-se de um grande lago de água doce que fica a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, cercado de montanhas e suscetível a ventos e tempestades. Tem comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros e largura máxima de cerca de 13 quilômetros, sendo que sua área total abrange 166,7 quilômetros quadrados. É um grande lago de água doce. Seu principal afluente é o Rio Jordão, que também continua após o mar como o Rio Jordão. Alguns discípulos eram pescadores experimentados e conheciam muito bem o local. Mesmo assim, entraram em pânico, mas Jesus estava tranquilo e dormindo. Os discípulos desesperados chamam a Jesus. Nessa mesma hora, Jesus se levantou, repreendeu o vento, ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Nesse episódio, podemos ver Jesus de duas formas. Primeiro, como homem. Sim, como homem, com as suas limitações e cansaço. Ele dormia, pois tinha tido um dia fatigante. Muitos pregadores, estudiosos, dizem que ele não estava dormindo, que ele estava testando os seus discípulos. Ele não precisava testar ninguém. Ele conhecia todo mundo. E além do mais, o texto é bem claro quanto ao seu sono. A outra forma, ele estava como Deus. Ele simplesmente acorda e diz: aquieta-te, acalma-se. Versículo 39. Seja qual for a sua tempestade, saiba que Jesus está no seu barco. Os discípulos conviviam com Jesus, mas não o conheciam completamente. Durante 2000 anos, mais de 2000 anos, Jesus tem estado conosco e nós também subestimamos o seu poder. Seja quais forem as dificuldades que você esteja passando, você sempre terá duas opções. A primeira, você pode afligir-se e achar que Jesus não se importa com você,
E a segunda, você pode resistir ao medo e confiar nele. Qual das duas você escolhe? Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.